Santos não perdeu, mas também não ganhou. E sim, isso é preocupante. Hoje a gente vai falar sobre o empate do Santos no Clássico Sansão, em jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileie. Oiê, eu sou a Steph Locatelli, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Sereia da Vila. Eu falei que isso de não perder, mas também não ganhar é preocupante, né? Essa questão do empate é preocupante, porque a única vitória do Santos neste ano aconteceu na primeira rodada do Campeonato Paulista, lá no dia 10 de janeiro. E a gente já tá no dia 4 de fevereiro. Então, é preocupante justamente por isso. Entre empates e derrotas, o Santos vem acumulando um mau futebol. E sem nenhum pingo de fato de melhora ali, de esperança pro torcedor. Mesmo que no jogo de ontem o Santos tenha jogado melhor do que jogou no primeiro clássico contra o São Paulo, no jogo que foi válido pelo Campeonato Paulista, né, no final de semana, ainda assim a gente fica com o pezinho atrás, porque o São Paulo, em muitos momentos, poderia ter vencido o jogo. E eu digo isso porque o São Paulo teve mais chances reais de gol do que o Santos. O São Paulo, por exemplo, no primeiro tempo, não ficou muito com a bola, isso é um fato. Mas quando chegava no gol, levava perigo. O Brasão tinha que fazer uma defesa, a nossa defesa tinha que trabalhar ali, porque o São Paulo chegava, finalizava e buscava o gol. O Santos, por sua vez, ficava rondando ali a área do São Paulo, mesmo tendo a posse, mas não conseguia finalizar, né? Então, é preocupante justamente por esse ponto. O Santos, mesmo tendo posse ali, não consegue fazer com que essa posse se transforme em finalizações, em chances reais, em chances criadas, pelo menos. O Rafael, ele fez algumas defesas, só que em lances, inclusive, que o Santos estava em posição de impedimento, né? Logo no primeiro minuto de jogo, a gente teve o Gabriel Barbosa ali chegando, mas estava impedido. Foi uma grande defesa do Rafael. Só que depois disso, o jogo ficou mais uma vez quase como o primeiro jogo, né? Muito ali no meio campo, o Santos tentando ir mais ao ataque, e isso é um fato. O Santos realmente ficou mais no ataque do São Paulo do que o próprio São Paulo. O São Paulo se defendeu mais. E quando a gente pega, na verdade, o mapa de calor do primeiro tempo do jogo, a gente vê muito isso. O Santos sempre mais no ataque e o São Paulo mais na parte defensiva. Isso mostra como o Santos ocupou o campo de ataque do São Paulo. Só que quando você olha para a questão de chances reais, chances criadas, a gente vê que os números são pífios. Justamente porque mesmo ocupando o campo de ataque do São Paulo, do adversário, o Santos não procurou finalizar, buscar criar chances claras ali de gol. E isso tem me preocupado, porque o primeiro passo para você tentar ganhar um jogo é buscar a finalização. Se você só fica rodando bola, fica chegando ali e tal, isso muito dificilmente vai acontecer, né? Outro ponto também sobre esse jogo do Santos é que ontem o Santos jogou de uma forma diferente. O Santos subia muito com o time inteiro pro ataque. Porque, como eu disse, no primeiro tempo foi o Santos pressionando o São Paulo ali em cima. Pressionando entre aspas, né, também. A gente tava jogando ali no campo de ataque, mas sem levar muito perigo. Só que foi um jogo tranquilo pra gente nesse quesito em alguns momentos, porque o São Paulo meio que não tava conseguindo ficar com a bola. Mas quando pegava, levava perigo. E é nesse ponto que eu quero entrar, porque teve um lance, inclusive, que o Frias tomou cartão em cima do Caleri, que o time inteiro do Santos tava lá em cima. O Frias estava sozinho, junto com o Caleri. O Caleri foi fazer o giro em cima do Frias e o Frias acabou cometendo a falta ali no meio campo. E o Frias era o último homem. O juiz, o Daronco, ele deu amarelo, alegando que a distância até o gol era longa e que a bola tinha tomado uma outra direção, então não configurava uma chance clara de gol. Por esse motivo, não foi aplicado a ele o cartão vermelho. Mas eu confesso pra vocês que eu fiquei com muito medo do Frias ser expulso no lance, porque ele de fato era o último homem. E assim, em tese, por ele ser o último homem ali, eu fiquei com medo do Daronco dar o vermelho. É claro que pra configurar cartão vermelho, precisa ser o último homem que comete a falta ali, mas uma situação clara de gol. O Daronco disse que mesmo sendo o último homem, não configurava uma jogada clara de gol. É muito difícil basear no e se, mas eu confesso pra vocês que a gente tá falando do Caleri.
né? E o Calleri é um jogador que sabe fazer gol. Então, talvez, sim, poderia ser uma situação clara de gol pro São Paulo. Então, talvez o Frias deveria ter sido expulso. Só que isso não aconteceu, ele só tomou um amarelo, o que foi um grande alívio, né? Foi um grande alívio. Porque se a gente parar pra pensar, no último jogo, a gente teve a expulsão do Gabriel Menino ainda no primeiro tempo. E a gente jogou um tempo inteiro, mas metade do primeiro tempo sem um jogador, com um jogador a menos, né? Foi um jogo muito difícil no segundo tempo, muito por conta disso. O Santos, primeiro que o Santos não estava jogando nada naquele jogo, né? Eu teci críticas aí no vídeo, no pós-jogo, vocês viram, porque realmente a gente não estava jogando nada e ainda teve o lance lá do... Acabou de acabar o jogo do Palmeiras, 5-1 diante do Vitória. Acabou de chegar a notificação aqui. Só o Santos que não vai pra frente mesmo, pelo visto. Mas enfim, foca aqui. A gente não jogou tão bem assim naquele jogo, só que mesmo assim, quando a gente para pra olhar pra esse jogo, o Santos teve seus momentos de dificuldade na partida. Essa parte defensiva foi um desses momentos, né? Por exemplo, a gente tinha o Mike ali, teve um lance que me chamou muita atenção do Mike, é que o Santos estava no ataque. E ele perde a bola no ataque, o Santos perde a bola no ataque, e o Mike, ao invés de estar na posição dele de lateral ali, pra acompanhar a lateral e defender aquela lateral, quando você olha, o time do São Paulo, ele tá indo em direção ao gol do Santos ali pela lateral, no contra-ataque, em velocidade, e você procura o Mike, você não encontra o Mike. Quando você repara bem, o Mike tá no meio campo. No meio campo. Tipo, querido, você é lateral. Por que você não tá cumprindo a sua função de lateral? Então, quando a gente critica o jogador, às vezes as críticas, elas são muito sólidas e tem provas concretas de que, tipo, olha, não foi um erro aqui e outro ali. Você não estava na sua posição quando deveria estar. Você não acompanhou a marcação, entendeu? Por mais que o gol do São Paulo não tenha saído pelo lado do Mike, o Mike, ele foi chamado a atenção 2 vezes na partida, assim, que a transmissão mostrou. Primeiro, pelo João Schmidt no primeiro tempo, e no segundo tempo, pelo Brazão, em uma recuada de bola, em um recuo de bola que o Mike dá pro Brazão, e pega ele totalmente na fogueira. Ele dá um chutão ali, tipo, a Deus dará mesmo, a bola sai, inclusive, pra lateral, bem longe, e depois o Brazão olha pra ele e fala: pelo amor de Deus, olha a bola que você me passa. Porque muitas vezes o Mike ele é meio desligado na partida. E isso prejudica o nosso jogo, entendeu? Então, alguns jogadores têm essa questão, né? Ontem, por exemplo, o Lautaro entrou no segundo tempo. E eu sei que boa parte da torcida não gosta do Lautaro. Eu sei disso. Ele entra no lugar do Rony. E eu não vi a dinâmica do ataque do Santos mudando tanto. Eu vejo a dinâmica do Santos mudando quando o Miguelito entra. Quando o Miguelito entra, o ataque do Santos começa a trabalhar um pouco mais ali. Inclusive, tem um lance no segundo tempo onde ele dribla ali, né? Vários jogadores do São Paulo, entra na área e acaba sendo derrubado pelo Sabino. Eu confesso pra vocês que eu achei pênalti no lance. E eu vou explicar porque eu achei pênalti. No momento que ele tá com a bola tá com ele ali, e ele vai driblando um, outro, o jogador do São Paulo, Sabino, ele dá o bote, não encontra a bola e carrega o corpo do Miguelito com ele, entendeu? Então, assim, por consequência do lance, por não ter achado a bola, e pelo Miguelito já ter feito o drible nele, pra mim, aquilo configura pênalti, porque foi dentro da área e, né, foi uma chance super clara ali de possível gol pro Santos, porque o Miguelito tava muito bem na jogada. Ele tava muito inteiro na jogada e o corte do Sabino atrapalha totalmente a situação e impede que ele passe. Não teve corte na bola, né? A bola seguiu a mesma direção que o Miguelito tinha tocado. Então, pra mim, foi pênalti por esse motivo. A transmissão não comentou, né? Obviamente. O árbitro da transmissão também não apareceu para falar a opinião dele, sendo que no primeiro lance, lá no primeiro tempo, quando o Frias faz a falta no Calleri, que poderia ser para cartão vermelho, o árbitro da transmissão aparece e fala: olha, realmente foi para vermelho, Daronco errou. Mas quando é a nosso favor, isso não acontece, né? E por falar nisso, eu vou pegar aqui rapidinho estatísticas. Vou mostrar pra vocês uma coisa que me chamou muita atenção. O Santos tomou 5 cartões amarelos ontem no jogo. 5 cartões. O São Paulo fez mais faltas. O São Paulo fez 19 faltas. O Santos fez só 11. Mas o São Paulo tomou um cartão amarelo.
e o Santos tomou 5. Foi amarelando todo mundo, né? Incrível como amarelou todo mundo. O Frias, inclusive, saiu amarelado, que eu falei pra vocês. Do Frias a gente até entende. E quem entra no segundo tempo é o Basso. O cartão do Zé Rafael também, eu entendo. Realmente foi pra amarelo o lance. Ele vai disputar a bola e acerta o peito do jogador do São Paulo, né? Mas foi um lance muito perigoso. Mas como ele tenta recolher a perna, ficou só no amarelo, o que eu achei justo também. Mas além dos dois, do Frias e do Zé Rafael, o Escobar tomou cartão, o Schmidt tomou cartão, inclusive o Schmidt tomou cartão por um lance assim... ridículo, tá? Ridículo. O Rony tomou cartão por reclamação, tá? Por reclamação, porque o Rony tava sofrendo muita falta, o Daronco não tava marcando as faltas em cima do Rony, e quando marcava, não dava cartão. E aí a gente fazia a falta, ele ia lá e marcava o cartão, aplicava o cartão. Inclusive, teve um lance no primeiro tempo, que o Rony sofre uma entrada por trás, nas costas, e o Daronco, ele não marca a falta. Na jogada, e isso rende um contra-ataque pro São Paulo, tá bom? Rende um contra-ataque pro São Paulo. E aí, na jogada seguinte, no ataque do Santos, quem faz a falta é o Gabriel Menino, em cima do zagueiro, do lateral, sei lá, tava dentro da área do São Paulo. Quem faz a falta é o Gabriel Menino, do mesmo jeito. Um lance extremamente semelhante ao que o Rony sofreu. Aí o Daronco vai lá e marca a falta. Então, essa falta de critério na partida, nas marcações de falta, também me estressou um pouquinho, chamou bastante a minha atenção, porque começou a me estressar, sabe? De um lado marcava, do outro lado não marcava, eu ficava tipo... Ok, vamos começar a marcar pros dois lados, se for pra marcar. Vamos tentar ter o mesmo critério de jogo, porque não tá dando. Simplesmente não tá dando. Enfim, essa questão dos cartões me chamou a atenção. O gol do Zé Rafael pode ser considerado amanhã, no caso hoje, que vocês estão vendo esse vídeo, um pouco polêmico, porque quem faz a jogada do gol ali, que finaliza... E o Rafael faz a defesa, é o Frias, né? E da defesa do Rafael tem um rebote que o Zé Rafael, aí sim o nosso jogador, empurra pro gol. Finaliza pro gol, na verdade. Ele não só empurra, ele finaliza. E o Frias, como eu disse, em tese, era pra ter sido expulso no primeiro tempo. Então pode ser que haja muita reclamação em cima disso, que o gol do Santos não deveria ter existido, porque se tivesse tido a expulsão, não existiria o gol e blá, 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 blá. Enfim. É só um ponto mesmo que pode ser que falem. O Santos, nesse momento do jogo, o Santos estava até que bem na partida, estava conseguindo chegar ali. Faltava finalização. Sim, faltava finalização. Como eu disse, o Santos, ele não tinha ele tinha o volume, mas ele não tinha a questão da finalização, sabe? O Gabriel, por exemplo, ontem, o Barbosa. Mais uma vez, muito sumido no jogo. Ele teve, sim, seus momentos, mas alguns deles estavam impedidos. Então... eu tô sentindo que tá faltando um pouco do ataque do Santos nas partidas. E ontem, o meio que trabalhou, né? Diferente do jogo retrasado, no jogo passado, perdão. No jogo de ontem, o meio do Santos trabalhou bastante. Só que o nosso ataque não funcionou, entendeu? O nosso ataque, ele não funciona. E quando o ataque não funciona, a gente tem um problema. Porque pra vencer um jogo, a gente precisa que o ataque funcione. A gente teve ontem o protesto da torcida do Santos também, né? Durante os 45 minutos iniciais, a torcida não cantou. Em nenhum momento, pelo contrário, fez gritos de protesto ao Vojvoda, ao time, mas principalmente à diretoria. No meu vídeo passado eu falei bastante sobre a questão da diretoria, né, sobre a participação da diretoria nesse momento desastroso do Santos de início de temporada. Inclusive, nessa semana, o presidente Marcelo Teixeira postou no Instagram um post falando sobre... o momento do Santos, e citando a palavra que eu falei no vídeo passado, que eu simplesmente odeio e que sempre usam, que é reconstrução. Só que assim, não tem reconstrução nenhuma, entendeu? Esse é o problema, não há reconstrução. Porque se houvesse, a gente estaria vendo acontecer, só que não tem reconstrução nenhuma acontecendo. Ano passado era o ano para reconstrução, esse ano era para chegar chegando, e o Santos não chegou chegando. Porque a gente cai em 2023, joga a Série B em 2024, 2025 a gente retorna à Série A, e aí sim, eu entendo, de fato, momento de reconstrução. Mas a gente não teve reconstrução ano passado também. A gente brigou pra não cair até a última rodada, entendeu? A gente tava tentando se livrar do rebaixamento e se livrou na última rodada.
E aí, esse ano, mais uma vez, vem com o papo de reconstrução pra cima da gente. Só que a torcida tá cansada desse papo de reconstrução. Tá cansada de todo ano ser sempre a mesma coisa. E aí vem com aquele post bonitinho, inclusive péssimo pra leitura. Sugiro que escolha fontes melhores quando for fazer um post desse, porque é horrível, horrível mesmo as fontes utilizadas no post. Mas enfim, vem com aquele post falando sobre reconstrução, falando sobre as conquistas, que conseguiu vaga na Copa Sul-Americana, que conseguiu vaga na Copa do Brasil. Ok, a gente conseguiu vaga, mas vai adiantar de alguma coisa a gente ter conseguido essas vagas, a gente ter conseguido a nossa permanência na Série A esse ano. Se a gente não tiver um futebol decente para apresentar nessas competições e, de fato, fazer valer o nosso ano, se a gente for ser eliminado de forma vexatória dessas competições que a gente conseguiu a vaga tão suada, se a gente vai mais uma vez brigar para não cair no Campeonato Brasileiro, se a gente tá brigando para não cair no Campeonato Paulista, então, assim, me fala, valeu alguma coisa? Todas essas conquistas que ele tem falado nesse post? Eu acho que não valeu. Eu acho que não valeu. Eu acho que o Santos, ele precisa ter a diretoria, no caso, precisa ter consciência do momento que o Santos enfrenta e lidar com o problema que tá ali escancarado. E não tentar mascarar falando sobre os feitos que aconteceram no ano passado. E, opa, conseguimos vaga na Sul-Americana, eba, conseguimos vaga na Copa do Brasil, uhul, permanecemos na Série A, finalmente. Então, assim, do que virou? Do que virou se o time não tá competitivo esse ano? Se a gente tá aí já, sei lá que jogo, a gente já teve 6 jogos, 6, 7, 8. 8 jogos na temporada e a gente só ganhou 1. Gente, a gente só ganhou 1. Que isso? Tá de sacanagem. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Um time do tamanho do Santos, há quase 7 jogos sem saber o que é vencer. Não dá. Simplesmente não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar, não dá pra aceitar. E a nossa situação é extremamente complicada. Olha, a gente ganhou do Novo Horizontino na estreia no dia 10. E aí depois a gente perdeu pro Palmeiras, empatou com o Guarani, empatou com o Corinthians, empatou com o Bragantino, perdeu pra Chapecoense naquele jogo que, pelo amor de Deus, né? A gente perdeu pro São Paulo e agora a gente empatou com o São Paulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 jogos mesmo. De 8 jogos a gente ganhou 1. Ganhou 1, perdeu 1, 2... 3. Perdeu 3 jogos. Então, assim, que aproveitamento é esse? Esse é o aproveitamento de um time que vai brigar na parte da tabela, na parte de baixo da tabela. Então, não dá pra aceitar. O nosso próximo jogo é super decisivo, porque a gente vai enfrentar o Noroeste, né? A gente enfrenta o Noroeste no domingo. Peraí, deixa eu só colocar aqui rapidinho. A gente enfrenta o Noroeste no domingo, às 4 da tarde, e o Noroeste tá daquele jeito, né? A nossa situação é delicada, a gente tá com 6 pontos, o Noroeste tá com 7 pontos em 13º, um ponto acima da gente, então é jogo direto. A gente tá na posição acima da zona de rebaixamento, porque no Paulista rebaixa 2, e 15º e 16º é Veloclube e Ponte Preta, respectivamente, com 4 e 1 ponto. E o Santos vem logo em 15º ali com seus 6 pontinhos. Gente, se o Veloclube ganhar, o que é difícil porque joga contra o Bragantino, né? O Bragantino tá brigando lá por classificação na parte de cima e até mesmo pela liderança isolada da competição. Só que mesmo assim, se acontece do Veloclube ganhar, a gente entra. Se o Santos perder, a gente entra, entendeu? A gente entra na zona de rebaixamento. E o nosso último jogo da fase de pontos corridos do campeonato aqui paulista, dessa primeira fase do campeonato paulista, é contra o Veloclube, né? Não tá numa fase tão boa, mas tem a sua qualidade, digamos assim, né? Porque o Veloclube, tecnicamente, não é um time bom, só que o Santos também deixa muito a desejar tecnicamente, né? O Santos, às vezes, até tem uma vontadezinha ali, só que tecnicamente, taticamente, não consegue engrenar. E isso, às vezes, me estressa justamente por esse motivo, de não conseguir engrenar nas partidas que se propõe a fazer. Então, fica muito complicado defender o time dessa forma, né? Fica muito complicado defender o time. Aí a gente teve as substituições, né? O Basso, como eu falei pra vocês, entrando no lugar do Frias.
O Lautaro também entrando, o Miguelito, perdão, quando ele entra, ele muda totalmente o ataque do Santos e a gente começa a figurar mais ali. Poderia ter colocado ele mais cedo, inclusive. O Roleiser também entra na partida, só que entra um pouquinho apagado. Eu acho que tá faltando um pouco do Roleiser nas últimas partidas também. E o Barreal, ele sai pra entrada do Roleiser. O Barreal tava melhor no jogo do que o Roleiser entrou, pelo menos na minha opinião. E a gente também tem um bom tempo entrando. Só que, gente, o bom tempo entra faltando muito pouco pra acabar o jogo. Então, praticamente não tem nem o que ele fazer em campo, né? Mesmo que a gente teve 8 minutos de acréscimo ali, ainda assim, não foi muito pouco tempo dele em campo, então não tem nem muito o que falar. Mas no contexto geral, o Santos deixa a desejar mais uma vez, porque é jogando em casa, né? Jogando em casa, no Campeonato Brasileiro, a gente tem 19 jogos. Dos 38, 19 são em casa. E perder ponto em casa, porque eu considero os 2 pontos que a gente perdeu ontem nesse empate, pontos perdidos, porque foi jogando em casa. E jogar em casa é obrigação nossa ganhar, independente de quem tá do outro lado. E o Santos não conseguiu ganhar. Então, 2 pontos jogando em casa que fazem a diferença, né? É complicado, muito complicado, por sinal. Mas é a realidade do Santos hoje. E tá muito difícil de mudar alguma coisa. O próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro, por exemplo, é contra o Atlético Paranaense. Então pensa, o Atlético Paranaense não é uma equipe fácil de se jogar. Tudo bem que eles estão voltando da Série B, subiram, só que jogar contra eles, na casa deles, é difícil. Então vai ser mais um jogo difícil. E o Santos hoje tá na parte de baixo da tabela apenas com 1 ponto, já que perdeu na estreia pra Chapecoense. Então a gente tá olhando pros 2 campeonatos ao mesmo tempo e pensando, cacete, tamo ferrados nos 2 campeonatos, né? Enfim, um tá quase no final ali pra gente, que é o Campeonato Paulista. Não sei se o Santos vai conseguir classificação. A gente torce pra que consiga a classificação, só que aquilo, como eu disse no outro vídeo, é difícil porque depende da gente, depende de outros. Então, assim, é complicado. Só de não cair já tá bom pra mim. Pelo menos isso. Permaneça. Porque senão vai ser muito vexatório cair no Paulista. Só permaneça no Paulista Série A1. O resto a gente vê com o tempo. E precisamos de contratações, né? Eu acho que esse é o principal ponto. A gente precisa de reforços. Jogadores que chegam pra fazer a diferença. Porque o que a gente tem hoje, eu realmente achei que ia dar conta do recado. Só que não tá dando. Então, a situação tá preocupante. Tá muito preocupante. E esse jogo contra o São Paulo foi só mais um ponto disso. O Gabriel Barbosa chega no final do segundo tempo falando que o primeiro tempo foi do Santos e o segundo tempo foi do São Paulo. Não foi. O primeiro tempo não foi do Santos, porque o São Paulo ficou mais perto do gol do que o Santos. Por mais que o Santos tenha aberto o placar, o São Paulo ficou muito mais perto do gol, entendeu? Então eu acho que quando o adversário fica mais perto do gol do que você, mesmo que você tenha aberto o placar, é preocupante e tem alguma coisa errada. E essa coisa errada precisa ser resolvida o quanto antes. Não dá pra continuar assim. Vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. Comenta aí o que vocês acharam da partida, o que vocês esperam pro próximo jogo contra o Noroeste. E é isso, gente. Não tem muito o que falar, né? Eu espero muito que as coisas mudem. Só que eu falo isso todo final de vídeo e nada muda. Mas eu realmente espero muito que as coisas mudem porque tá difícil. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!